Bem-vindos a mais um episódio do Entre Farmas, nosso podcast que é um canal de comunicação com os farmacêuticos. E para esse episódio de hoje, eu trago a colega farmacêutica doutora Jaqueline Guimarães para abordar o tema Cannabis medicinal, alternativa terapêutica para tratamentos não convencionais, convencionais e atuação do farmacêutico. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês essa nova área de atuação dos farmacêuticos, né? E temos poucos profissionais, viu, envolvidos, capacitados e preparados para essa nova oportunidade. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Muito bem. Jaqueline, doutora Jaqueline, obrigado pela presença. Júnior, mais uma vez juntos aqui no nosso podcast. E a nossa convidada tem um currículo muito importante ser destacado aqui. Jaqueline Guimarães é farmacêutica, graduada pela UFMG, especialista em fitoterapia com ênfase em farmácias vivas, aromaterapia e homeopatia. Pós-graduada em cannabis medicinal e em farmácia clínica, membro do Grupo Técnico de Fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, dentre outras funções e ações e formações. Júnior. Jaqueline, mais uma vez obrigada pela presença. E como sabemos, hoje o cannabis medicinal é uma solução terapêutica para vários pacientes, inclusive que já tinham outras opções de tratamento. Fala um pouco para a gente sobre essa realidade do tratamento com cannabis medicinal. Sim, é verdade. Inclusive, a Resolução 327 de 2019, que regulamenta, né, no território nacional a autorização sanitária para que produtos de cannabis sativa sejam comercializados, produzidos ou até mesmo importados para comercialização nacional. Ela diz que esses produtos eles devem ser prescritos somente quando já foram esgotadas as Opções. formas, né, de tratamento em território nacional. E isso consta na resolução da Anvisa. Porém, é algo que a gente questiona, sabe, Júnior? Por exemplo, no tratamento da epilepsia, a criança, principalmente criança, né, com quadros neurológicos graves, o que acontece? Passa por vários tratamentos, não consegue controlar essa epilepsia, chega a ter 30 convulsões por dia ou mais, e quando usa o canabidiol, que é o CBD, consegue controlar essas convulsões. Então, por que passar por toda aquela jornada longa, tortuosa para a família, para a criança, e a cada convulsão são células que ela perde do sistema nervoso central. Doutora, Então, por que então, não ser a primeira? pois é, então o que a senhora está dizendo é que esse argumento que acaba entrando o carbanidiol com a possibilidade de ser, não deu nada certo, vamos tentar. Não, por que não começar? Basicamente isso, né? E isso é uma batalha de todos nós que acreditamos e que levamos essa bandeira da cannabis medicinal, para que não seja a última opção terapêutica, mas a primeira, porque os canabinoides eles não têm ações adversas graves, como anticonvulsivantes às vezes têm. E o papel do farmacêutico nessa abordagem clínica e legal do uso dos canabinoides? O farmacêutico ele é muito importante, porque o tratamento com cannabis medicinal é um tratamento muito individualizado. Nesse sentido, parece um pouco com homeopatia. Ela considera que cada pessoa, cada paciente é um ser diferente. Por quê? Nós temos o nosso sistema endocannabinoide, que é muito semelhante à nossa impressão digital, cada um tem o seu. Então, cada um vai ter uma resposta diferente ao tratamento. Por isso, a gente faz a titulação da dose. Começa sempre com uma dose baixinha e vai subindo lentamente. Claro, o médico é o prescritor, mas o farmacêutico ele é muito importante para compor uma equipe multidisciplinar e acompanhar esse paciente e observar as respostas clínicas que ele está tendo bem de pertinho e ajudar nessa titulação da dose. Porque, gente, é muito importante conhecer isso. As respostas com os canabinoides é uma curva em U, onde a melhor dose é o alto da curva. Quando você ultrapassa essa dose, você começa a perder o efeito terapêutico. Então, a gente tem que observar bastante o paciente para detectar essa melhor dose. Então, uma das atribuições do farmacêutico é esse acompanhamento farmacoterapêutico.
Outra seria na dispensação, que deve ser feita segundo a nossa resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 680, ela deve ser feita somente pelo farmacêutico, tem que ser feita a escrituração no sistema próprio de dados, certo? Então, é muito importante. Suas palavras, Jaqueline, me mostram que o farmacêutico é essencial nesse acompanhamento farmacoterapêutico com o canabidiol. Então, eu queria perguntar para você qual a sua sugestão para os farmacêuticos que querem iniciar uma trajetória nessa área de atuação. Primeira coisa, vamos estudar. A gente tem que fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação, né? Hoje já tem alguns cursos voltados para o farmacêutico, né? Pós-graduação em cannabis medicinal para farmacêuticos. Por quê? Nós não vamos chegar com esse olhar do prescritor, mas com o olhar do farmacêutico que vai fazer esse acompanhamento. E olha, quem mais entende de medicamento? Não é o farmacêutico? Quem mais entende de plantas medicinais? Não é o farmacêutico? Então, acredito, Júnia, que vai chegar o dia que o farmacêutico também vai poder prescrever. Mas hoje ainda não podemos, porque os produtos de cannabis eles são controlados pela Portaria 344. E isso impede a nossa prescrição. Mas acredito que o canabidiol, que é o CBD, que é um dos produtos mais utilizados aí como medicinal, né, um dos canabinoides da cannabis sativa mais usados, acredito que ele vai chegar a sair da 344, porque ele não tem ação psicoativa nenhuma. Ele tem uma excelente ação anti-inflamatória, também ansiolítica, né? Para dores, anticonvulsivante. Né? Dores crônicas. Sim, o caso da fibromialgia, que o paciente sofre tanto, né? Rodando de um lado para o outro, de médico para outro, consegue controlar essas dores, o humor, melhora do sono com os canabinoides. Doutora, toda vez que a gente discute esse tema, até foi tema também, né, no congresso do Conselho Regional de Farmácia, quando a Júnia estava na presidência, sempre se fala dos exemplos de outros países, né, que a gente precisa se mirar. Hoje, qual que é o exemplo mais positivo, assim, no que diz respeito ao canabidiol, que a gente poderia ter como caminho a ser seguido, ter aí uma esperança para que a gente avance no canabidiol? Eu acho que o Brasil é exemplar nesse sentido, porque os produtos de cannabis eles são regulamentados como medicamentos. Uhum. E em outros países, como suplementos alimentares. Ok. A Anvisa, hoje, ela está sendo elogiada, né, como uma das melhores agências, né, reguladoras do mundo. De uma maneira, então, a cannabis está mais resolvida, por exemplo, em alguns países da Europa, em termos de legislação, mas nós temos uma aplicação melhor. Na verdade, lá é um suplemento, então não tem todo esse cuidado, esse critério na produção, na dispensação. Então, acho que a gente está de parabéns. O que precisa é ampliar o acesso. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas ainda não têm condição, a grande maioria, né? Então, existe uma batalha muito grande para que o SUS forneça para aqueles pacientes que realmente precisam, né? Através de protocolos clínicos. E a gente está caminhando. Inclusive, o ano passado, o STJ, né, já entrou com uma autorização para o cultivo em território nacional daquela cannabis que tem menos teor em THC, que é o cânhamo, que vai ter várias aplicações, desde industriais a farmacêuticas. Uhum. Então, a Anvisa está regulando esse cultivo e acredito que esse ano ainda a gente já vai iniciar esse processo que vai ser maravilhoso. É isso aí. Então, o farmacêutico tem a expertise com estudo, estudando, com conhecimento, é o profissional que é o profissional do medicamento, o profissional das plantas medicinais, o profissional da farmacognosia. Então, estudem e vamos voar nessa área também. E é pauta do nosso Conselho Federal sempre, e como a doutora Jaqueline trouxe, temos a possibilidade de, quem sabe, em breve, prescrever o canabidiol, que não tem o efeito psicoativo. Queria agradecer a Jaqueline pela presença, agradecer o Fabiano Frade. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer colaborar.
Eu que agradeço também, Júnior, e lembrando a todo mundo que é fácil fazer a inscrição no canal Entre Farmas. Acesse lá no YouTube, @Entre Farmas, e você faz parte aí, consegue já receber as atualizações do canal e também compartilhar para outras pessoas. É isso, Júnior. Obrigada.